Deus se ira contra o mal, mas ele também é cheio de misericórdia. A sua ira dura um momento, mas o seu favor... Bom dia, graça e paz. A gente vai continuar aqui no Salmo 6. Aproveitem a promoção de Black Friday, está aqui os preços promocionais, está de graça aí os cursos. Vamos lá. Davi, no Salmo 6, ele clama por misericórdia. Verso 7, meus olhos estão consumidos pela mágoa, enfraquecidos por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticais a maldade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor acolheu a minha oração. Todos os meus inimigos serão envergonhados. Enfim, então ele orou, ele suplicou. O que é a súplica? É tipo um mendigo, sabe? Que não tem nada a oferecer e pede algo. É isso é a súplica. A súplica é a oração de um pecador arrependido, profundamente arrependido. Eu disse aqui ontem que Deus se ira contra o mal. Mas que coisa! Olha esse texto aqui, ó, Oséias 6:1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Olha que coisa! Ele despedaçou e Ele sarará. A expressão é forte, despedaçou, como foi o caso de Davi. Pensemos quando ele adulterou. Deus, de fato, o despedaçou. O despedaçou. E agora, mas o texto diz, olha, ele despedaça, ele sara. Ele faz a ferida e ele mesmo cura. Que coisa, não? Que coisa. Ora, pensemos em algumas vezes aí que a gente nota como que até a ira de Deus é fruto da sua misericórdia. Até quando ele pune, ele na realidade está fazendo o bem, isso em relação ao seu povo. Pense, por exemplo, em Jó. Deus, e no caso nem era porque Jó estava em pecado, mas Jó, ele perde. Foi disciplinado, né? Ele perdeu sua família, seus bens. E aquilo ali, o que acontece? No final, Jó diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E isso é a coisa mais importante que existe. Afinal, a vida eterna é essa, diz João 17,3. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Deus. Então não existe nada mais importante do que conhecer a Deus. E Jó, mesmo no meio de toda aquela disciplina, ele estava conhecendo a Deus, no meio de tudo aquilo que ele perdeu. Claro, né, o exemplo de Jó aqui talvez nem seja o mais perfeito, porque Deus diz de antemão, né, que Jó não estava vivendo em pecado necessariamente. Apesar de, mesmo assim, lá no meio do caminho, ele confessa, né, ele pede perdão, enfim. Mas esse é a gente tem outros exemplos aí, como que Deus disciplina alguém, por exemplo, na Bíblia a gente vê Deus tirando o filho por conta de pecado, mas aquilo misteriosamente Deus usa e a pessoa se converte, a pessoa volta para Deus. Ou seja, até a pior tragédia que Deus usa ali para disciplinar o seu povo, no final é para o bem. Então, olha que coisa. Na vida dos ímpios, não. A ira é só ira. Mas na vida dos crentes, até quando Deus se ira, é para o bem do povo. É para trazer o povo de volta. Então, se você passa um momento de dificuldade, primeiro avalie isso. Se você está em pecado, ou, enfim, às vezes não está em pecado, mas Deus está tratando a sua arrogância, a inveja, que a gente tem. E Deus faz isso, Ele trata. E o que a gente tem que fazer? Se humilhar nessa hora. Não é essa a grande chave? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me orar e se converter dos seus maus caminhos e se humilhar, essa sempre é uma chave. A humilhação, ao invés de, mas por que eu estou passando isso? Por que o outro não? Por que o fulano? E fica triste e desanimado. Não. Você se levanta e diz, não, a alegria do Senhor é minha força, Ele é comigo, Ele é um Deus verdadeiro e justo e tudo que eu passo é correto porque Ele controla absolutamente, soberanamente o universo. Quando você tem essa perspectiva, tudo muda. Porque Deus habita no alto e sublime trono, mas também habita com o contrito e quebrantado de coração. Então isso é muito importante, que você tenha essa percepção e clame por misericórdia, porque Deus é misericordioso. Deus é misericordioso em relação ao seu povo. O próprio exemplo de Davi, né? Davi adultera e ele tem várias mulheres. No dia que Deus vai escolher o rei que vai tomar conta, quem Deus escolhe é justamente o filho da adúltera, o filho de Betseba. Salomão era filho de Betseba. Deus é gracioso. Deus é muito gracioso. É gracioso com o seu povo.
Os seus discípulos todos o abandonaram. Todos. E ele os trouxe de volta. Lembra de Manassés, o rei Israel? Diz a Bíblia que ele conduziu o povo para o mal. Diz a Bíblia que ele matou o próprio filho em oferenda a Moloque. Tem algo pior do que isso, gente. Matar o próprio filho para obter o favor dos deuses, obter prosperidade. Pelo amor de Deus. E o que Deus fez? Deus o perdoou. Ou pensa em Paulo. Paulo, o apóstolo Paulo, era um perseguidor, tinha ódio de Cristo. Jesus se manifesta a ele no caminho de Damasco e diz: por que tu me persegues? Você não está perseguindo a minha igreja, o seu ódio é contra mim. Ou seja, de fato, Deus ama o inimigo. Ninguém nem poderia dizer assim, ó, Paulo estava buscando a Deus. Estava nada, ele estava indo para matar crente. Ele estava indo matar crente. Ele não estava buscando nada. É por isso que Paulo diz em Romanos 3, não há um que busque a Deus. Para ele era muito claro isso, não? Mas para todos nós é a mesma coisa. Nós não nos convertemos por nós mesmos. Foi a graça de Deus que nos alcançou. Nós não merecíamos coisa alguma. Não fostes vós que me escolhestes, eu escolhi a vós outros. Ou seja, nem escolhê-lo, nós aceitar por nós mesmos a oferta de salvação, nós aceitamos. Nós de fato aceitamos, mas foi porque primeiro a graça de Deus nos tocou. Do contrário, jamais, jamais seríamos. Então é isso. Eu e você devemos nos lembrar que Deus se ira contra o mal, sim, mas Ele também é rico em misericórdia. Rico, não é a maldição, amaldiçoa a quarta e quinta geração, mas abençoa centenas, a milésima geração daqueles que são fiéis. Olha a diferença, olha a diferença, amaldiçoa a quarta geração daqueles que desobedecem. Mas é a geração daqueles que obedecem, até a milésima geração. Enfim, né, uma linguagem figurada aí, que eu estou usando aí. Mas de fato é só para retratar isso, que Deus é muito mais misericordioso do que Ele é justo, do que Ele é irado contra o mal. Isso mostra o quanto o nosso Deus é gracioso e a gente deve se lembrar disso. Não deixar que a doutrina da ira de Deus, que é verdadeira, faça com que a gente se esqueça da misericórdia de Deus e a gente acabe se desanimando. Não, não se desanime diante de seus erros, levante. Por exemplo, quantas vezes eu me sinto muito acusado, culpado. E aí a gente erra pela milésima vez e eu sempre me lembro daquele texto que Jesus ordenou que nós perdoássemos 70 vezes 7 o nosso próximo. E aí eu pergunto, se Deus exige que eu seja tão misericordioso em relação ao próximo, Deus não seria em relação a mim? Porque o 70 vezes 7 ali, gente, não é literal, tá? É uma linguagem figurada. Afinal de contas, ninguém nem consegue, né? Pecar 770 vezes 7 no dia, né? Ninguém faz isso, gente. Nem dá tempo. Nem dá tempo. É só uma linguagem figurada para dizer, seja infinitamente misericordioso. Se Deus é assim com o nosso, se Deus exige que eu seja assim com o meu próximo, você acha que Deus não é assim conosco, com você? Então Ele é misericordioso. Ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, Deus disse a Israel, eu vou torná-los brancos como a neve. Então essa é uma mensagem de graça e misericórdia que eu e você devemos nos lembrar. Ainda que você tenha feito tudo errado, não desanime, tenha fé. Não existe esse negócio, sabe, de, você precisa se perdoar. Isso é ridículo. Porque se você pecou contra outra pessoa, então o outro que tem que te perdoar. Em última instância, todos nós pecamos contra Deus, então é Deus que tem que nos perdoar. Mas às vezes você se sente mal mesmo, você ouviu e tal. Então não é questão de se perdoar, é questão de crer no perdão de Deus. É questão de confiar no perdão de Deus. E se Deus disse que você está perdoado se você se arrepender, acabou. Mas às vezes a gente se sente mal. Exercite a sua fé, não desanime, continue. Continue, apenas declare, eu fui perdoado. Se ele disse, amém, eu estou me sentindo mal agora, não quero nem saber. Eu vou continuar. Eu vou continuar. Por quê? Porque o Senhor é misericordioso. Ele prometeu que se nós o buscássemos, Ele seria misericordioso. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o Teu santo nome por mais uma semana que se encerra. Que a graça do Senhor seja conosco, o Teu Espírito Santo seja conosco, nos guiando, moldando as nossas vidas e abrindo o nosso entendimento para vermos o quanto que o Senhor é misericordioso. Ajude-nos, ó Pai, alcance-nos por meio da Tua graça, por meio da Tua santa e bendita palavra a cada dia, do Teu Santo Espírito Santo, e que possamos ser fortes para caminhar. Que o Senhor nos dê a sua força para que possamos caminhar mediante o Teu Espírito Santo, mediante a Tua palavra. Nós agradecemos a Ti por mais uma semana, em nome de Jesus. Aproveitem a promoção da Black Friday dos meus 4 cursos. Tá aqui, os links estão aqui na descrição, tá bom? Deus abençoe vocês.